Boa noite, queridos. A paz do Senhor, tudo bem? Primeiramente, assim, estou me sentindo muito honrado em poder compartilhar algo do Senhor com vocês essa noite. Estou aqui na firme convicção de que a mensagem vai superar o instrumento aqui e o Espírito Santo vai falar ao teu coração, trazendo revelação. É mais do que só uma reflexão, mas uma revelação a respeito do Espírito Santo. Antes de eu começar aqui, o primo me apresentou aqui, né, com a minha família. Eu espero estar mais próximo de vocês aqui, espero vir mais vezes. Ele contou um pouquinho da nossa história, né? Passamos aqui por alguns movimentos. O Senhor nos deu o privilégio de viver um chamado semelhante ao de Abraão, né? Pega a tua família e a tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E estamos aqui pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, experimentando algo que a gente nunca imaginou no Senhor, mas extremamente agradecidos e cheios de expectativa das coisas que o Senhor vai fazer. Por isso a gente quer estar mais perto aqui. Depois, se vocês quiserem ouvir mais dessas histórias que a gente tem nessas transições, você me convida aí para tua casa, para a gente tomar um café, né? Eu prometo vir mais vezes. Porque senão eu vou ficar explorando só ele, né? Amém. Queridos, um desafio está aqui, né? Num domingo de eleição, com tanta expectativa a respeito do novo governante. Mas eu queria, antes de tudo, chamar a tua atenção aqui nessa noite para a gente falar de coisas eternas, querido. Coisas que são mais elevadas do que o tempo nosso de governo aqui, ou do novo governo que vai se estabelecer. Queria lembrar vocês que, assim, quando Jesus ele veio à Terra, o governo que estava sobre o povo era um governo romano, que era extremamente opressor. A expectativa do judeu é que Jesus viesse com poder e glória e acabasse com eles, acabasse com aquela escravidão, acabasse com aquele sofrimento, com aquela opressão. E você percebeu que Jesus, durante todo o seu ministério, a sua jornada aqui, ele não se referiu aos romanos nenhuma vez, que eu digo os políticos, nem uma vez. Ele não estava nem um pouco preocupado com esse governo momentâneo. Afinal, ele até usou o governo para cumprir um propósito do Senhor. Ele chega diante de Pilatos e fala: estou aqui não é porque você tem poder não, é porque eu quero estar aqui. É tempo, queridos, de gerarmos e relembrarmos a esperança a qual nós fomos chamados para o grande dia do Senhor que se aproxima. Por isso, nessa noite, eu queria te convocar para refletir sobre aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, sobre coisas eternas, não só coisas temporâneas. Porque eu vindo de Brasília, muito perto do governo, e podendo ter contato com vários tipos de governo diferentes, percebi que, na verdade, o que o Senhor quer é discípulos fiéis do Senhor, independente do lugar onde ele esteja. Eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do governo, em empresas do governo, em governos diferentes, e percebi que pouco importa em quem está no governo. Importa aquilo que os discípulos do Senhor se levantam para fazer. Porque essas coisas que eles fazem são eternas, não são temporâneas. Amém? Eu consigo tua atenção um pouquinho? Você vai deixar de acompanhar aí no Google aí o levantamento das urnas? Uma vez eu fiz um desafio, eu contei para o Mateuzinho aqui, fizemos um desafio uma vez, né? Eu falei assim: irmãos, ó, eu vou dar um prêmio para quem ficar mais tempo sem olhar para o celular. Você liga o cronômetro e vira ele. Depois no final, quem tiver com um número maior, eu vou ganhar um prêmio. Amém? Brincadeira. Aproveitando o tempo aqui, queridos, eu quero compartilhar algo muito simples do Senhor, mas, como o primo falou muito bem, algo muito profundo que tem falado ao meu coração nos últimos anos. E tem a cada dia que eu reflito mais sobre isso, o Senhor me dá um pouco mais e me aprofunda um pouco mais nessa reflexão. Nesses dias não foi diferente. Nessa semana, quando o primo me convidou para vir aqui, eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer comunicar aos irmãos ali? O que eu posso transmitir aos irmãos? E aí, o sentimento que eu tive, ele partilha aquilo que eu estou falando com você agora. Eu queria começar os motivos aos quais eu estive refletindo ao Senhor esses dias e queria trazer você essa mesma reflexão pessoal. Se
Você já se sentiu em algum momento da tua vida pressionado, oprimido pelas coisas da vida, pelas pressões dessa vida? Você já se sentiu em algum momento ou simplesmente reativo ou reagindo às circunstâncias que estão em volta de você? Você já percebeu que em alguns momentos da nossa vida a gente está vivendo por conveniência ou por falta de opção ou até mesmo por uma situação confortável? Tá bom aqui. Eu posso testemunhar um pouco a respeito disso nas minhas idas e vindas aí. Queridos, o chamamento que o Senhor tem para nós essa noite é que nós precisamos ser influenciadores das situações. Nós devemos ser protagonistas da nossa vida. Nós devemos estar ativos e não reativos às situações. Nós temos que nos posicionar. Poxa, Tiago, mas tá difícil. Às vezes está complicado. Às vezes eu me sinto fraco. Às vezes eu me sinto limitado. Então, queridos, o segredo desse tempo que nós estamos vivendo é de fato sairmos de uma zona de conforto. Porque zona de conforto é um lugar maravilhoso, mas nada cresce lá. Só que quando eu falo isso, por muito tempo, eu vivi perspectivas onde tudo que eu queria em Deus era encontrar uma zona de conforto. Será que muitas vezes nós estamos vivendo com o Senhor, orando, jejuando e buscando uma situação favorável de conforto para nossas vidas? Será que esse tem sido o foco da nossa vida? Ou nós queremos de fato viver ou experimentar pelo menos o reino de Deus hoje, para que no grande dia a gente possa vivê-lo em sua plenitude? Estava comentando com um primo que nós até hoje nós olhamos a vida dos discípulos e a vida deles nos inspira até hoje. Mas se fizéssemos uma biografia a respeito deles e apresentássemos eles hoje como personalidades daquela época, vocês acham de fato que hoje eles seriam uma referência social de sucesso? E qual que é o referencial de sucesso que você tem hoje? O que você pensa hoje? Cara, minha vida é um sucesso hoje. Tem gente que pensa assim, não, se eu tiver num concurso público, se eu estiver trabalhando, tiver ganhando um dinheiro legal, tiver com a minha esposa, com o meu carrinho legal, poder fazer uma viagem uma vez por ano, né, Mateus? Tiver na minha casa, tiver ali com saúde, com amor, tá, joia. Mas os discípulos não tiveram isso. Ou dizer que nenhum teve. E a vida deles inspira vocês? E por que a gente anda tão ansioso e preocupado por essas coisas? Estou trazendo essa reflexão, queridos, porque por mais que já tenha uma jornada de caminhada no Senhor, se nós não ficarmos atentos, nós vamos nos tornar pessoas reativas, que simplesmente reagem às circunstâncias. E aí a gente vai se cansar e vai buscar simplesmente um lugar de conforto, para um alívio para nós. Mas o alívio que nós precisamos é de Jesus. Costumo dizer que ali no tempo onde Jesus tinha sido crucificado e estava ali começando a aparecer de novo aos discípulos, quem se lembra aqui do trecho onde os discípulos se encontram, dois discípulos se encontram com Jesus no caminho de Emaús? O caminho de Emaús significa, para quem conhece aqui as proximidades de Brasília, Emaús é lugar de águas termais. Para nós aqui no Brasil, Caldas Novas. Eles estavam indo para um lugar de refrigério e conforto, porque, rapaz, foi muito duro esse período aqui, vamos dar um rolê ali. E eles estavam tristes, desanimados, mas no momento que eles têm uma revelação que Cristo estava vivo, eles, naquele mesmo momento, eles voltam o caminho. E saem do conforto e voltam para aquilo que era o propósito eterno do Senhor. Estou falando isso tudo, queridos, porque se naquele tempo os discípulos viviam com Jesus numa perspectiva de inspiração pela vida de Jesus, por aquilo que ele era, por ele ter vencido a morte, aquilo moveu a vida deles ao ponto deles doarem totalmente a vida deles para o Senhor e não se importar mais se eles teriam uma vida, entre aspas, de sucesso aos olhos daquela sociedade da época.
no tempo de hoje, o que vai nos motivar a não ser um relacionamento profundo com o Espírito Santo? Porque é Ele que foi enviado por Jesus como seu substituto. Imagina assim, que ao invés de mim aqui, eu aqui, estou aqui falando a vocês, o próprio Jesus estivesse falando. O que Ele te mandasse fazer, você pensaria 2 vezes em fazer, ou você faria de imediato. E muitas vezes a gente não faz porque a gente não tem essa clareza de que é Ele que está falando. Não, ali é só o Tiago que está falando, não é Jesus. Nós falamos aqui por muitas vezes aqui hoje, cantando e louvando o Senhor, clamando pelo Espírito Santo para que Ele viesse. O Espírito Santo, apenas para conceituar aqui a gente, para se situar, o Espírito Santo, ele não é simplesmente um poder, mas ele é uma pessoa da Trindade. Não é maior e nem menor, é uma representação do próprio Deus. E ele está disponível para nós, para vivermos com Ele como alguém que está substituindo Jesus nesse processo de transformação ao qual nós estamos vivendo. Amém, queridos? Que o Espírito Santo possa ir comunicando a vocês, amém? Agora, João 14:17 fala sobre isso, Que agora rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Queridos, essa perspectiva do Espírito Santo ela é tão profunda que o próprio Paulo qualifica lá em 2 Coríntios 3:3 que o ministério da nova aliança é um ministério do Espírito. Só que muitas vezes, querido, nós queremos viver a nossa vida sem se relacionar com o Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, nós, até numa pregação como essa ou em algum outro movimento, nós ouvimos uma mensagem maravilhosa que toca o nosso coração e eu creio que o Espírito Santo está ali nos convencendo, aí a gente entrega a nossa vida para Jesus e aí no dia seguinte a gente começa a pegar todos aqueles conceitos que a gente tem ouvido e a gente começa simplesmente a querer praticar na força do nosso braço, sem ouvir o Mestre, sem andar com Ele, porque agora Ele está em vós, todos os dias. E aí, queridos, esse é que é um ponto-chave. Se o Espírito Santo é o substituto de Jesus, que é aquele que vai estar conosco todos os dias, que é aquele que vai caminhar conosco todos os dias, em todo o tempo, nos ensinando todas as coisas, nos orientando a como proceder. Se nascemos de novo e agora nascemos no Espírito, por que nós vivemos o tempo todo buscando um evento milagroso na nossa vida e não desenvolvemos uma rotina de relacionamento com Ele? Por mais que na palavra você perceba vários momentos com eventos maravilhosos, nós precisamos entender que para chegar naquele momento houve um processo antes. Houve algo rotineiro acontecendo. Perceba que o que Jesus convidou os discípulos, eles não falaram assim, vamos para uma agenda eclesiástica, onde a gente vai ter aqui algumas rotinas, eu vou te ensinar algumas coisas, vocês vão ser meus discípulos. Ele fala assim, olha, vamos caminhar juntos todo dia? Ele chega para Pedro e fala assim, larga tudo que está aí e vem comigo. Ele larga e vai. Pronto. Começa ali uma rotina diária de relacionamento. Agora, queridos, a gente precisa entender que esse companheirismo proposto por Jesus e disponível na pessoa do Espírito Santo precisa ser desenvolvido intencionalmente por nós. Não é uma questão que alguém vai fazer por nós. Não é algo que os pastores vão ministrar sobre vocês. Não é simplesmente algo que vai vir e vai passar como um evento. Franco já falou muitas vezes a respeito disso, de eventos e processos, vocês já estão carecas de saber. A questão é
Será que nós estamos engajados com esse processo rotineiro ao qual o Senhor propôs para nós? Nós falamos aqui a respeito de planos e projetos. Quando no Salmo 139, o Senhor fala que Ele escreveu um livro a nosso respeito quando nós ainda éramos uma substância em formação no ventre da nossa mãe. E Ele contou ali todos os dias da nossa vida, Ele escreveu a respeito disso. Eu costumo fazer um paralelo disso, que é semelhante àquele filme novo que saiu aí do Will Smith, King Richard, treinando campeões, não é isso? Eu creio que o Senhor fez a mesma coisa. É como se pegasse lá o ator principal, lá, o pai das meninas, aí isso nasceu. Aí ele faz um plano, aí ele escreve. Cara, olha só, vai isso, vai fazer isso. Nós vamos passar por tudo isso aqui. Nós vamos formar aqui um processo. Elas vão sofrer aqui, mas vai dar certo, vai chegar, porque elas vão fazer história. Elas vão entrar para a história. Elas não vão simplesmente sobreviver. Elas vão entrar na história. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente precisa estar disposto a descobrir, desvendar esse plano, esse projeto do Senhor. Mas isso também não é uma coisa que o pastor vai chegar aqui: eis que te digo, meu servo amado, minha serva amada. Isso é algo que é uma experiência a qual o Espírito Santo ele vai revelar em você e vai confirmar no corpo. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos andar numa perspectiva de que um pouco além de alguém que manda você fazer alguma coisa. Você acha que a minha esposa linda que está aqui, ela fica o tempo todo falando assim: pô, fala que me ama aí? Não tem graça, né? Não é genuíno, não é natural. Mas ela espera que eu, com a minha vida, eu expresse esse amor na sua rotina, no seu dia a dia. Então, o que nós estamos falando aqui, queridos, é andar na perspectiva ao qual, desde o princípio, o Senhor quer desenvolver uma rotina diária conosco. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. Jesus fala sobre você tomar a cruz todos os dias. Não é isso? Falei aqui no Salmo 139 sobre um plano a teu respeito, contando todos os dias. E o Espírito Santo estará com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. São dias, todos os dias. Só que a necessidade aqui, queridos, é estarmos ligados com aquilo que o Senhor quer fazer hoje. E aí eu vou chegar no texto-chave. Tudo que eu estou contando para vocês, queridos, é na verdade uma provocação ao qual nós precisamos desenvolver o nosso relacionamento com o Espírito Santo, entendendo que Ele é o representante de Jesus no nosso tempo, entendendo que é Ele que vai nos ensinar, é Ele que vai nos habilitar, é Ele que vai nos capacitar em todos os dias. Imagina só, se você nasceu de novo, se a gente fizer um paralelo, uma analogia com um bebê que acabou de nascer, o que ele sabe fazer? Chorar, comer e cagar na fralda. Não é isso? Desculpa o termo. Mas é isso. Mas ele faz isso dentro das necessidades que ele tem, ele é sincero com isso. Bebê nenhum chora à toa. Bebê recém-nascido não chora à toa. Ele chora porque ele está com fome, está com dor, está com cólica, está com a fralda cheia, tem alguma coisa ruim. Ele é sincero no tempo que ele está. E ninguém exige mais nada do que ele, a não ser isso. Vai passando o tempo, ele naturalmente, ele com o relacionamento com seus pais, ele vai aprendendo a se comunicar com os pais. Eu lembro que os meus filhos pequenos, quando a Shirley aproximava eles no peito assim, ele já sentia o cheirinho do peito, ele já vinha procurando com a boca assim, o peito. Isso é do relacionamento. Quando a gente nasce de novo no Senhor, por que a gente acha que a partir dali eu vou sair voando? Você acabou de nascer, querido. Desenvolva um relacionamento com o Espírito Santo. E aí, eu chego no texto-chave, talvez o menor texto que eu já escolhi para pregar na minha vida. Está ali, 1 Tessalonicenses 5,19, onde Paulo está falando uma série de preceitos ali relacionados ao bom desenvolvimento das relações. Ele fala simplesmente: não apagueis o Espírito. Não extingais o Espírito, em algumas traduções. O que significa isso, querido?
Quando fala do Espírito Santo na palavra, ele fala sobre um fogo. A representação do Espírito Santo é o fogo. Se nós olharmos lá em Lamentações, quando fala sobre, em Levítico, desculpa, quando fala sobre o templo, a gente vai perceber lá o candelabro, a luz do templo, o castiçal ali com a menorá, com os 7 castiçais ali. É a única peça de ouro, totalmente de ouro do templo, e que tem uma representação do próprio Deus, da luz do Senhor, do Espírito Santo. O sacerdote naquele tempo, para manter aquela luz ligada ali, acesa, ligada não, porque era tudo vela, né? Manter ali acesa, ele todos os dias, ele ia lá, limpava, tirava ali, mantinha tudo aceso. Era algo diário. Mais uma vez. E essa reflexão veio, queridos, porque eu estou há alguns anos buscando cada dia mais um relacionamento profundo com o Espírito Santo. E nessa semana, o Espírito Santo falou mais uma vez comigo: não extingais o Espírito, meu filho. Sabe por quê, queridos? Porque no dia a dia, a gente tem uma tendência a nos acostumar com algumas coisas. A gente tem uma tendência de se acostumar com aquilo que é medíocre, mediano. Então, queridos, eu estou falando isso para vocês porque desde mais ou menos 2017, que eu fui despertado para um relacionamento genuíno com o Espírito Santo, eu comecei a ler a respeito disso. Li lá o Espírito Santo do João Bever, li lá o Deus Esquecido do Francis Chan, obrigado. Li o Bom Dia Espírito Santo, né? E aquilo começou a me instigar a viver um relacionamento cotidiano com o Senhor, com o Espírito Santo. E aí, já experimentei várias coisas. E aí nesse tempo o Senhor me volta a atenção. Persista. É todo dia. É mais intenso. Dá mais um passo aí. Dá mais um passo na minha direção. Nós precisamos entender, queridos, que nós fomos salvos para as boas obras. Verdade? Não é isso? E quais são as boas obras, queridos? Quando a gente fala de obra, de trabalho, a gente está falando de uma carreira proposta para nós. Tem pessoas aqui, profissionais aqui de diversas áreas, que desenvolvem suas carreiras, né? São engajados com ela. E quanto à nossa carreira no Senhor? Qual é o nosso engajamento com ela? Existe um processo a ser vivido de carreira com o Senhor. Paulo fala sobre isso, não é? Ele fala sobre percorramos a carreira da fé. Ele fala assim, olha, deixando todo o embaraço, todo o pecado que nos rodeia, olhando para Jesus, nosso único autor e consumador da nossa fé. Agora, queridos, a questão toda que eu quero trazer aqui muito importante para vocês é que a gente precisa olhar, quando a gente canta aqui, que eu quero os projetos do Senhor, que eu quero o melhor de Deus, que eu quero o Espírito Santo, a direção dele. Primeira coisa que a gente precisa fazer, queridos, é desenvolver a relação, é entender o que é isso, é abrir mão de si mesmo e colocar ele no centro, e começar a desenvolver um relacionamento ao qual pela oração, ao qual pelas experiências, a gente vai começar a discernir um pouco mais a sua linguagem, o seu modo de agir através de nós. Não dá para dizer para vocês assim, olha, a vida com o Espírito Santo é maravilhosa, e vocês traduzirem isso sem uma experiência. É semelhante eu falar assim, olha, uma mãe chegar aqui e falar assim, olha, ser mãe é maravilhoso. Isso não expressa o que é ser mãe, não expressa a experiência de ser mãe. Mas quais são as experiências que eu quero ter? Se a gente não se entregar a experimentar algo novo em Deus e continuar simplesmente vivendo a nossa vida dentro daquilo que a gente sonha, dentro daquilo que a gente projeta, sem deixar o Senhor se governar, sem ter a ousadia de fazer algo diferente, nós sempre vamos viver as mesmas coisas. Se a obra de Deus é que conheçamos a Cristo, isso só vai acontecer, queridos, por meio de experiências. Conhecimento na palavra, ele fala sobre um entendimento vivido por uma experiência. O judeu, ele não aceita, no hebraico era a mesma condição, ele não aceita o conhecimento simplesmente pelo estudo de que alguém fez. Ele precisa experimentar. Por que a gente aceita simplesmente uma pregação e não experimenta?
Sempre escuto o Franco falando sobre o alimento e sobre a comida de Jesus. Quantos de nós a gente escuta algo do Senhor, pega aquele alimento, leva para casa e não prepara e fica com fome? E muitas vezes não prepara porque não sabe como preparar. E o Espírito Santo está ali do lado. Mas, pô, bora aí, me pergunta aí. Eu quero te orientar. Vamos aí. Vocês estão comigo, queridos? Amém? Nesse processo todo que eu tenho vivido no Senhor, eu estava partilhando um testemunho pessoal ali com o primo, que eu acho que foi uma das coisas que mais me marcaram nesse tempo até agora, de vida com o Espírito Santo. Eu estava buscando muito do Senhor para que o meu trabalho fosse um trabalho que cooperasse, que desse suporte àquilo que Deus quer fazer na minha vida. Eu louvo a Deus que hoje o meu trabalho tem feito isso por mim. Mas naquele tempo eu estava desempregado. Primeira vez na minha vida, em 20 anos de trabalho, quase 20 anos de profissão, que eu fiquei desempregado. E o Senhor já tinha me falado que eu ia ficar desempregado. Amém. E eu comecei a orar, falei assim, amém. O Senhor vai preparar algo novo, o Senhor vai preparar um trabalho que vai me suportar agora para viver coisas mais profundas contigo. Eu não quero mais viver para sobreviver. Eu quero viver algo excelente no Senhor. Eu quero fazer coisas que vão ecoar para a eternidade. Eu quero viver algo novo no Senhor. Viver algo novo no Senhor é algo que ninguém experimentou. Algo que eu nunca experimentei. E aí, num determinado momento, eu encontrei um trabalho que poderia, na minha percepção, se encaixar perfeitamente com isso. E aí eu gerei um monte de expectativa no meu coração. No final do jogo não deu certo. Eu não fui aprovado. E quando eu descobri que eu não fui aprovado, eu fui para o meu quarto orar. Estava sozinho. Fui buscar o Espírito Santo. Falei, Espírito Santo, eu estou um pouco chateado com essa situação. Eu tinha uma expectativa que ia dar certo, que tudo aquilo que a gente está conversando aqui parecia que ia dar liga aqui, né? Ia dar suporte. Eu estava falando com os irmãos na mesa sobre isso e tal. E não deu certo. E comecei a abrir meu coração para o Senhor. O que o Senhor quer então? O que o Senhor quer que eu faça? Eu vou fazer. O combinado que nós fizemos há um tempo atrás continua o mesmo. Se o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. E comecei a orar. Queridos, eu estava sentado na minha cama, estava sozinho em casa. Eu digo para vocês que eu nunca percebi uma presença do Espírito Santo tão poderosa quanto naquela tarde. Eu percebi como se o Espírito Santo estivesse sentado do meu lado. Sabe quando alguém senta do teu lado, você está conversando com um amigo assim, ele senta do teu lado. Aí eu tive aquela percepção do Espírito Santo ali do meu lado. Eu falei assim, meu Jesus, tu está aqui, Espírito Santo. De uma forma um pouco mais perceptível. Porque eu sei que o Senhor está em mim. E aí ele, ali do lado, eu senti como se o braço dele ficasse aqui no meu ombro, sabe? Sabe quando um amigo te abraça assim e faz, vai lá, conta aí tua história. E ele sentado ali, nossa, aí quando eu percebi isso, aí eu intensifiquei a oração, meu irmão. Aí eu fui para cima. Pai, chorando e falando. E ali, aquela presença ali, até que eu me calei. Senhor, agora me conta aí. Eu já abri meu coração para o Senhor. Agora me diz aí o que o Senhor quer. Aí eu esperei 5 minutos. Esperei 10 minutos. Aí quando deu 10 minutos, eu parei e falei, Senhor, você não vai falar nada. Aí esperei mais 5 minutos. E aí, quando eu pensei em levantar, aí o Espírito Santo voltou comigo e falou assim, poxa, minha presença aqui não é suficiente não, tu precisa fazer alguma coisa. Aí eu sentei de novo, né? Aquilo foi um choque para mim, porque o Espírito Santo queria me ensinar que não é só sobre o que a gente faz, é sobre com quem a gente se relaciona no processo. Ele estava me mostrando que ele estava ali comigo naquele processo. E meu filho, fica quieto, estamos aqui, ó, estamos juntos. Vamos dançar junto aqui, meu irmão. Vamos dançar? Nós estamos aqui juntos. E tudo que eu queria era fazer alguma coisa. Agora, na prática, queridos, eu falei aqui sobre momentos da nossa vida. Eu não sei, eu não conheço ainda todos os irmãos, espero ainda conhecer mais. Mas pode ser que tenham pessoas aqui que começaram a sua jornada há pouco tempo. Tem alguns aqui que podem até andar de um caminho e desistiu, voltou para trás. Podem ter outros aqui que já estão na jornada já há um tempão. Eu fui resgatado pelo Senhor aos 14 anos, graças a Deus. Posso dizer para vocês, queridos, que se a sua jornada
só estabelece maturidade sobre a sua vida, sobre o quanto você aprofundou a tua relação com o Espírito Santo. Você pode ter 30 anos de crente, ou você pode ter só uma semana de convertido. O que vai determinar a evolução da sua maturidade é o nível de entrega que você vai ter ao Senhor, o nível de experimentação que você vai ter dele. A gente tem uma predisposição muito grande a viver um contexto de vida aonde nós estamos no centro, aonde nós estamos no controle. Então, uma coisa prática que a gente pode fazer, a primeira coisa é reconheça o momento que você está no Senhor. Se você não nasceu de novo, esse é o momento de você criar uma relação com o Espírito Santo e viver algo que você nunca viveu na sua vida para a eternidade. Porque esse tempo que nós estamos passando aqui é só um breve momento. Se você quer viver coisas extraordinárias do Senhor, você precisa do Espírito Santo. Se você só estiver buscando uma vida moral correta, ser um trabalhador honesto, né? Quiser aqui constituir sua família, sua casa, e viver, aposentar e morrer, queridos, eu ouso dizer que você não precisa do Espírito Santo para essas coisas. Agora, se você quiser viver algo extraordinário, que as suas ações e reações vão ecoar para a eternidade e vão causar reações no céu, ao ponto do próprio Deus prestar atenção em você, aí você precisa do Espírito Santo. Aí você vai precisar do Espírito Santo. Mas a questão aí, queridos, é que a gente precisa começar num processo de valorizar as pequenas coisas do dia a dia. Se você quer de fato um relacionamento com o Espírito Santo, você precisa ser intencional nisso. É algo que parte de você. Eu, quando caminho com os irmãos, e às vezes eu percebo algo que eles precisam andar, eu sempre digo para eles, meus queridos, olha, o meu conselho para você é esse. O que a palavra diz é isso. Mas não faça se o Espírito Santo não te der revelação a respeito disso. Eu não quero que você faça porque eu quero. Eu quero que você faça porque o Espírito Santo quer que você faça. Porque, querido, se a gente andar só por entendimento e não andar por revelação, nós vamos cair, nós vamos enfraquecer. O entendimento precisa se tornar uma experiência que vai trazer uma revelação nova. Uma cultura se estabelece a partir de ações repetitivas, de experiências vividas. Não é só sobre um entendimento. Nós estamos falando de pessoas aqui superficiais não, queridos. Estamos falando de coisas profundas do Senhor. Agora, nós precisamos entender que às vezes, para mim que já andou muito tempo também com o Senhor, eu achava que o relacionamento com o Espírito Santo era algo mais complexo. Só que é algo que é simples. É só desenvolver um companheirismo, uma vida cotidiana com Ele, aonde você aprende a sujeitar as pequenas coisas. E digo mais, Ele se interessa por essas coisas. Pelas coisas mais, talvez para você, insignificantes da sua vida, Ele se importa. E vai usar todas elas, porque todas as coisas cooperam, até as coisas pequenas, para o propósito eterno do Senhor, para o bem daqueles que amam a Deus, que querem de fato ser uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, o que eu estou te provocando aqui, queridos, é se você, em nome de Jesus, a partir de hoje, se você acordar de manhã, dar um bom dia para o Espírito Santo e começar a falar com Ele assim, olha, Senhor, minha agenda é essa aqui, o que o Senhor acha? Estou pensando em fazer essas coisas, o que o Senhor acha? Estou pensando em até com essa roupa aqui, o que o Senhor acha a respeito disso aqui? Hoje eu estou pensando em ir de carro. Pô, e meu trabalho lá, o senhor está gostando? O senhor quer que eu continue lá ou quer que eu procure outra coisa? Me ajuda aqui. E aí, queridos, você vai começar a ter percepções. E aí você vai experimentar essas percepções. Vai ter vezes que vai dar certo. Aí você vai calibrando a tua experiência. Tem vezes que vai dar errado. Aí você vai perceber a diferença. Se é o teu coração que está falando ou se é de fato o Espírito Santo que está falando. Você vai começar a compartilhar isso com o corpo, porque a revelação também vem no corpo. As coisas pequenas do dia a dia você vai exercitando, e vai vivendo, e vai compartilhando. E aí o Senhor vai se revelando. Queridos, eu já tive situações onde eu perguntei para o Senhor até o que eu ia me vestir. E uma vez que eu cheguei e falei com o Senhor, eu falei, Senhor, aqui no meu trabalho em Brasília, o pessoal
sempre vai de terno e tudo mais. Na sexta-feira eu ia de camiseta, de camisa polo e tal, era o meu dia livre, né? E aí, não teve nada sexta, eu orando assim ao Senhor, falei assim, eu estou pensando em ir com essa roupa aqui, o que o senhor acha? Aí ele me chamou a atenção pro meu terno, eu falei assim, não, mas hoje é sexta, Senhor, não, nada de terno, terno não, é esse aqui, não, o terno. Eu falei, poxa, então tá bom, né, beleza. Fui lá e botei o terno, até achei ele, ué, tu vai de terno? Vou, ué. Aí cheguei no trabalho e todo mundo, pô, sexta-feira de terno, vai fazer exame? O que aconteceu? Nada, só vim de terno. Quando deu 11 horas mais ou menos, o presidente da empresa que eu trabalhava me liga, assim, ó, Thiago, você lembra daquela causa que a gente tinha, que a gente estava discutindo lá no governo e tal, para a gente conseguir resolver aqui na empresa? Eu lembro. Pois é, consegui uma audiência com o governador agora, vamos lá? Eu, eita ferro, agora. Desliguei o telefone, eu fui glorificando o Senhor, porque infelizmente em Brasília, acho ridículo isso, mas em Brasília não se respeita quem não anda de terno. É terrível isso, né? Mas até nessas bobagens, o Senhor tem atenção conosco. Então, aqui, meu querido, pensa assim, ó, texto lá de Efésios 4, 30, é um texto que fala sobre, vamos ler junto? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também a Deus em Cristo vos perdoou. Esse texto de Efésios 4, ele é um texto que está falando do contexto das relações entre os irmãos. E ele está falando aqui que o que agrada ao Senhor o Espírito Santo, é uma relação saudável de ações de graça que expressam o amor do Senhor. A gente fala tanto de ações de graça e às vezes a gente mistifica isso, né? Ações de graça, querido, para mim, são atitudes que demonstram a tua fé, atitudes reais que demonstram o teu amor. Isso alegra o Espírito Santo. E tudo aquilo que atrapalha as relações, tudo aquilo que atrapalha você no corpo, que destrói as relações, entristece o Espírito Santo. Nesse tempo que a gente tem visto de política, eu tenho visto o quanto nós temos de fato aberto mão das relações por causa das convicções políticas. Vamos viver algo mais eterno, querido. Vamos viver a eternidade hoje. Não é pecado você ter as suas convicções, mas se isso está ferindo as relações, você está entristecendo o Espírito Santo. Amém? Agora, quando nós estamos falando aqui de relacionamento, o Espírito Santo lá em Romanos 8:26 fala assim, ó, 8:26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Esse assistir, queridos, na sua essência, ele não está falando de fazer por nós. Ele está falando sobre trabalhar juntos. Ele está falando de dar uma assistência, de fazer juntos, de uma maneira firme, fazer com alguém. No original do texto ele está falando sobre isso. Então muitas vezes a gente quer terceirizar isso aqui para o Espírito Santo. Ah não, isso aqui eu vou terceirizar para o Espírito Santo. Não, ele quer fazer com você. Por quê? Durante a relação ele quer provocar novas experiências em você. Não adianta, queridos, a gente achar que a gente vai sair daqui e o Espírito Santo vai falar algo muito elevado para você. Imagina assim, sei lá, tá passando aqui passando na frente do cemitério, tem alguém lá sendo velado lá e você vai orar para aquele cara ressuscitar, sendo que você não tem o hábito de ouvir o Espírito Santo. Não vai dar certo, querido. Costumo dizer que na oração Jesus é o mais assertivo de todos que já se viu. Nunca vi Jesus fazer uma oração que não desse certo.
Qual que era o segredo dele? Ouvir o Espírito Santo. O que o céu quer, o que o Pai quer. Mas será que nós estamos preocupados de fato em ouvir o que o Pai quer? Ou nós estamos preocupados em comunicar o que nós queremos? Quando, nesse texto, ele está falando de duas pessoas que se unem para um propósito. Agora, quando eu falo de propósito, querido, nós estamos falando do propósito eterno de Deus. Poxa, Tiago, mas tem um propósito específico para a minha vida? Tem. Mas o Senhor, Ele não dá spoiler da tua história. Ele só vai te contar o próximo episódio. E na semana que vem sai um novo episódio. Se você estiver engajado nesse processo de desenvolvimento com Ele. Por isso que a palavra fala que lâmpada para os meus pés e luz para o caminho é a tua palavra. É luz para os pés, é onde eu estou pisando agora. É onde eu estou andando agora. Porque muitas vezes, querido, eu já me vi paralisado porque eu não sabia qual era o propósito eterno de Deus. Ou não sabia qual era o propósito da minha vida. O que o Senhor quer fazer comigo? O que tu escreveu no plano aí? Não, é só para hoje. Pegando o exemplo do filme lá do King Richard, hoje nós vamos treinar na chuva. Vai bater bolinha na parede aí na chuva aí. Para quê? Não interessa. Vai lá. No exército também tem muito isso, né? Primeiro estava me falando, né? Vai puxar uma barra aí. Para quê? Interessa. Lá no campo de batalha você vai precisar puxar na trincheira aqui, então você vai ter que ter força. Vai lá. É sobre isso, querido. Agora, qual que é a maior dificuldade, o maior inimigo desse relacionamento? E por isso eu estou provocando vocês a uma rotina de vida diária com o Espírito Santo. O maior inimigo que nós temos hoje dessa prática e dessa vida de relacional com o Espírito Santo se chama sobrevivência, modo de sobrevivência humano. Nosso corpo humano ele foi programado para sobreviver. A nossa alma, ela rege o nosso corpo para que ele guarde o máximo de energia possível, que ele se desgaste o menos possível, para que ele sobreviva. E o que o Senhor quer fazer é que nós vivamos coisas para a eternidade, que nós possamos mortificar nossa carne, ou seja, nós vamos totalmente ao encontro dessa perspectiva. Agora, como é que isso começa? Com atitude. É a partir de nós. O texto que eu li de Tessalonicenses, ele fala que é para nós. Não extingais o Espírito, ele está falando sobre nós. Então é sobre você se levantar e começar a se expor a uma nova experiência. E isso vai custar. Isso vai custar caro. Isso vai custar você mortificar a tua carne. Amém? Ninguém acorda, ninguém não, né? Quem nunca fez exercício na vida, acorda no domingo, 6 horas da manhã para sair correndo, num climinha frio como está aqui. Diga de passagem, eu estou achando que eu estou morando em São Paulo, porque pô, eu estou aqui há 5 meses, só chove. Você acha, querido, que alguém vai acordar aí domingo de manhã, que nunca fez exercício, vai acordar às 6 da manhã, animadão, bora fazer um exercício? Não vai mesmo, querido. Não vai mesmo. Mas a partir do momento que ele começar essa prática, esse exercício, ele vai perceber que a qualidade de vida dele vai melhorar, ele vai perceber outras experiências, que ele vai estar mais disposto, que ele vai estar mais preparado, e aquilo vai provocar uma nova experiência. Nós precisamos sair do modo de sobrevivência do nosso corpo. Ele o tempo todo vai estar aí, combatendo contigo. Contudo, queridos, como alguém que está desenvolvendo a natureza de Deus, se você persistir e permanecer encontrando o Senhor na sua rotina, provocando novas experiências para você todos os dias, nas relações, naquilo que você faz, nas pequenas coisas do teu dia a dia, você vai experimentar algo do Senhor, que a natureza dele vai começar a se desenvolver em você, porque você de fato vai começar a fazer a vontade do Pai, você vai começar a realizar a obra dele. Você vai sair da perspectiva daquele que ouve, mas daquele que pratica as palavras do Senhor. Quando a gente fala de natureza de Deus, nós falamos de algo que é natural. Imagina assim, quem aqui lembrou de respirar hoje? Levanta a mão, quem lembrou de respirar hoje? Todo mundo está respirando, querido, ninguém lembra de respirar, porque faz parte da sua vida. Já pensou? A gente está aqui conversando, de repente,
Eita, quase que eu esqueci de respirar aqui, eu ia morrer. Às vezes a gente está levando a nossa vida com o Espírito Santo desse jeito, querido. Eita, tem que respirar. Não é sobre isso, querido. Dentro do momento de vida que você está, você precisa estar comprometido com aquele tempo e ir desenvolvendo a natureza do Senhor. Um bebê, ele não fica ansioso porque ele não consegue falar com o pai e com a mãe. Se o que ele sabe é chorar, ele chora. E pronto. Nunca vi nenhum bebê com crise de ansiedade porque não conseguiu falar ainda. Ele fala, no momento certo ele vai falar. Agora, é fato que quando uma criança, por exemplo, começa a andar, está ali engatinhando, aí ela chega pertinho aqui, vai colocar o dedinho ali, aí o papai fala assim, ó, eita, meu pai nunca falou assim comigo não. Aí ele vai lá e bota de novo, ó, ah, entendi. Muitas vezes quando a gente está no começo da nossa vida, o Espírito Santo faz isso conosco, dessa forma, porque a gente não está entendendo a linguagem dele. Mas eu preciso estar fiel ao momento de vida que eu estou e atender a voz dele até nessas pequenas coisas. Posso dizer uma coisa para vocês, queridos? O maior desafio não é ouvir a voz do Espírito Santo, é atendê-la. Porque no momento que a gente atende a voz do Espírito Santo, nós saímos do centro e colocamos de fato o Senhor como Senhor da nossa vida. Amém, queridos? Paulo fala que o maior inimigo do Evangelho é o outro Evangelho. Em Gálatas 1 ele fala sobre isso. Em Filipenses, ele ainda diz assim, ó, Filipenses 3,18. Porque muitos... Filipenses 3,18. Dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo chorando, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Para eu pensar nas coisas do alto, eu só posso fazer isso desenvolvendo uma relação com o Espírito Santo. Tem muito crente frustrado que está vivendo na sua vida e nada alcança, porque está focado nisso, nos desejos do seu ventre. Esse é o maior inimigo do Evangelho. Porque o Evangelho coloca Jesus no centro. E essa perspectiva aqui dos inimigos da cruz é aqueles que colocam o seu ventre no centro. E mesmo que de uma forma velada, porque não é explícito isso, muitos vivem convivendo com os irmãos, cumpre a cartilha, cumpre os rituais, as agendas, está dentro das ILs e tal, e lê, mas tudo que ele quer é que o Senhor faça que o sonho dele dê certo, que o projeto dele dê certo, que as coisas da vida dele dê certo. Mas você já parou para perguntar, Senhor, o que o Senhor quer? Diz aí, o que o Senhor quer hoje para mim? Hoje, agora. Na minha vida, queridos, eu tomei decisões na minha vida, sujeitando ao Espírito Santo, que me salvaram da perdição. Agora, a gente precisa ter a coragem de chegar aqui e falar assim, Senhor, eu estou estudando aqui, tenho um sonho, eu partilhei isso com o primo, eu tenho um sonho de fazer medicina. O que o senhor acha? Aí pergunta para os irmãos, e aí, o que o senhor acha? Rapaz, eu acho que isso é benção. Vamos orar aqui, isso é benção, vamos fazer. Mas o que você vai fazer com isso? Eu vou ser um médico de sucesso, vou ter um carrão importado, vou viajar todo ano, vou ser um mega cirurgião. Né? Esse é que é o ponto, porque você precisa dar o próximo passo. E agora, Espírito Santo, que o senhor quer que eu seja um médico, o que o senhor quer que eu faça com isso? Eu citei esse exemplo e deixo até como referência aqui para vocês, assim, tem uma pregação do John Piper que ele fala sobre não desperdice a sua vida. E ele conta o testemunho de duas senhoras que na sua adolescência, na sua juventude, quando entraram na faculdade, conheceram a Jesus. E naquele momento, elas tiveram uma revelação do Espírito Santo sobre o que o Espírito Santo queria usar a profissão delas. E aí elas começaram a gerar um relacionamento com o Espírito Santo ao ponto de falar assim, então tá, então agora tu me diz aí o que o senhor quer fazer. No final das contas, elas entregaram juntas a vida toda com a sua profissão para o Senhor. Não tiveram casa, não tiveram família, não tiveram filhos, não tiveram consultórios. Passaram a vida em lugares inalcançados,
levando Jesus com a medicina e morreram aos 76 anos num acidente de carro entre uma aldeia da África numa noite de chuva. Será que a gente está disposto a viver esse tipo de coisa? Às vezes a nossa expectativa está só nesse tempo, queridos. A gente precisa sair dessa perspectiva. Tudo que nós estamos buscando aqui do Senhor, em relação à nossa vida familiar, nossa casa, a viver bem, tudo isso é lícito. E a Bíblia diz que o Senhor bem sabe que você precisa de todas essas coisas. O grande problema é quando nós vivemos em função delas. Aí será impossível viver o novo de Deus, porque você só vai ser mais um eco de uma pessoa que é moralmente correta na sociedade. O que o Senhor quer fazer onde você está hoje? Dentro da profissão que você vai fazer, dentro da escola onde você está, dentro do trabalho que você está fazendo, dentro da sua casa. Você está olhando para os teus filhos como alguém que está sendo preparado como flechas para serem lançadas, para fazerem coisas extraordinárias. E não é que são coisas que vão marcar a história desse mundo, mas vão ecoar na eternidade. Queridos, muitas vezes a gente fica buscando aqui ser cheio do Espírito Santo. Mas aqui em João 3,34, o Senhor fala que Ele não dá o Espírito Santo por medida. Então o que quer dizer ser cheio do Espírito Santo? Olha o que o texto fala, ó. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então o Espírito que habita em nós é o mesmo. Agora o que determina então eu estar cheio do Espírito Santo ou não, é o quanto Ele tem de nós. Sabe onde tem aquela reflexão lá, aquela visão de Ezequiel 47, que a gente fala muito sobre as águas, que você ia entrando pelas águas, que o profeta entrando pelas águas, dava pela canela, depois dava pelo joelho, ele andando até o ponto que ele não tinha mais pé e ele começava a nadar. Não era isso? Ser cheio do Espírito Santo está ligado a isso. É o quanto você não tem mais pé nas águas. É o quanto agora você vai ter que nadar. Você vai ter que se entregar agora. Até teve um dia que eu estava na praia aqui, a gente estava olhando assim a arrebentação das ondas. Aí estava assim, tinha uma galera que estava com frio e estava na beirada. Aí molhando só o pezinho. Aí tinha um outro que estava molhando até a cintura, bem onde a onda estava quebrando. Plau! E aí ficava aquela tribulação ali. Aí tinha um outro que era um pouco mais ousado, estava um negócio até aqui, as ondas quebrando em cima. E tinha um amigo meu que estava mais para dentro, né? O Edu e a Pri estavam comigo. Aí o Edu estava lá, boiando, lá no fundo. Aí eu fiquei olhando com a Priscila, falei assim, olha, é isso aí que Ezequiel estava falando. Aqui a galera aqui sofrendo aqui, um não estava experimentando nada, estava molhando só o pezinho. O outro estava ali sofrendo com as ondas batendo em cima dele. O Edu estava lá boiando, lá no fundo, lá, boiando, só contemplando. Ele falou, rapaz, gostou demais aqui, rapaz. Olha que beleza. O problema, querido, é que a gente perde o controle das coisas e dá o controle ao Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Enquanto você está no controle da tua vida, querido, ainda há espaço para o Espírito Santo. É hora, meu querido, é agora. A hora é agora de se posicionar diante do Espírito Santo como alguém que vai se render a Ele. Amém? Amém, meu irmão. Eu quero concluir aqui, queridos, que a missão principal do Espírito Santo é formar em nós a imagem de Cristo. Ele é que está aqui para nos ensinar todas as coisas. Se nós estamos orando, e eu estava falando com o primo, vocês têm pregado aqui também, compartilhado sobre oração, e lá em Niterói também estamos na mesma perspectiva. A oração é a ferramenta a qual nós usamos para nos dialogarmos com o Espírito Santo. Mas o objetivo é Ele. O objetivo é Ele. Nós precisamos encontrá-lo nesses dias. Queridos, não tem outra forma. Eu não sei dizer outra forma de como viver no Senhor mais. Porque senão vocês vão estar vivendo aqui simplesmente convencidos por um discurso. E não com a revelação de que Cristo está vivo hoje.
e de que Ele quer fazer coisas extraordinárias com você, de que experimentar coisas mais elevadas com você. Cura, revelação, libertação são só reflexos das ações as quais Ele já está atuando com você. Amém, querido? Eu queria, em nome de Jesus, te encorajar para isso. Se você está distante do Senhor, o Espírito Santo deve estar falando no teu coração e aquecendo o teu coração para que você volte e desenvolva uma relação com Ele. Nós estamos falando aqui sobre religião, querido. Estamos falando de estruturas, vocês sabem disso. Nós estamos falando de uma relação onde Cristo é revelado em nós, onde experiências profundas são vividas. Se você até hoje tem conduzido a tua vida ainda por aquilo que é conveniente, por aquilo que está disponível, mas sem ter a clareza de que o Espírito Santo está de fato te direcionando, essa é a oportunidade que você tem de colocar Ele no centro de novo, de acender de novo essa chama que nós cantamos aqui para que ela seja acesa. É sobre você acender essa chama. E a partir daí, vocês manterem essa relação com Ele. Amém? Amém, queridos? Em nome de Jesus, se você me permitir, eu queria orar com vocês. Eu não sei até que ponto o Espírito Santo comunicou isso a vocês, mas desde o momento que a gente estava cantando aqui, eu tive uma percepção muito clara do Senhor abrindo olhos, ouvidos para revelações mais profundas no Senhor. O Espírito Santo, Ele todos os dias, Ele está ansioso esperando por você, esperando por um relacionamento, esperando por um convívio diário, para que em algum momento coisas extraordinárias aconteçam. O ordinário precisa estar sujeito ao Senhor. Amém? Se tiver alguém aqui, pode ficar de pé para a gente orar junto. Vai me ajudar? Amém. Queridos, meu incentivo para você nessa noite é que se você até hoje não teve uma vida rendida ao Espírito Santo, esse é o tempo e o momento perfeito para que você se arrependa e entregue a sua vida ao Espírito Santo, para que Ele possa de fato ser o mestre que vai andar contigo todos os dias, para que Jesus possa ser revelado na tua vida. Se até hoje você caminhou no Senhor numa perspectiva onde o Espírito Santo não tinha relevância nenhuma, esse é o momento de abrir um novo caminho, de abrir uma nova perspectiva com Ele. Coisas extraordinárias o Senhor quer fazer através da tua vida, querido. Se você que está afastado de Jesus, se você que desanimou na fé e se afastou do Senhor, se você em algum momento, você até foi convencido do Evangelho, da eternidade, mas se afastou do Senhor, porque não conseguiu perceber ali o Espírito Santo, não conseguiu ver novidade de vida em nada, essa é uma oportunidade de começar de novo. Houve um momento na minha vida, querido, marcante, que eu de fato deixei de ser simplesmente alguém que acompanhava a igreja e comecei de fato a fazer parte do corpo de Cristo, sabendo que eu tinha uma porção nesse corpo. Só que quando essa revelação veio, eu não sabia como fazer. Por isso o Espírito Santo, Ele é a chave. A relação com Ele é a chave. Amém? Em nome de Jesus, se você quiser vir aqui à frente, se você quiser uma oração, se você quiser voltar para Jesus, ou se você quiser começar uma relação nova com Jesus, esse é o momento, querido. Não perca essa oportunidade. Não fique mais paralisado pelo medo, pelas preocupações. Entrega totalmente ao Senhor, que você possa fluir pelas águas, deixar com que as águas encubram você e que você perca o controle da tua vida. Você perca totalmente o controle da tua vida. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui
aqui por tua causa, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos perdão, Senhor, porque por muitas vezes nós deixamos o Senhor de lado. Por muitas vezes nós não atendemos a tua voz. Por muitas vezes, Senhor, nem valorizamos a tua presença. Estamos tão preocupados, Senhor, muitas vezes em fazer, que não valorizamos o Senhor no processo. Senhor, tem misericórdia de nós. Nós temos aqui irmãos, Senhor, que estão se voltando para ti, Senhor, arrependidos, querendo que o Senhor venha ser o centro e o governo, para que a obra redentora de Jesus venha sobre cada um. Senhor, nos perdoa, Senhor, recebe esses irmãos de volta, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquilo que eles nunca viveram com o Senhor, eles possam viver a partir de agora uma relação profunda e intensa contigo, compromissada, Senhor, todos os dias, e entender o que o Senhor quer, todos os dias, nas pequenas coisas, que o Senhor possa andar de fato como um companheiro fiel todos os dias, e que nós possamos valorizar o seu companheirismo, Espírito Santo, em nome de Jesus. Poxa, temos irmãos aqui, Senhor, que até agora, Senhor, não valorizaram tanto a dependência contigo, não valorizaram tanto a tua voz, andando muitas vezes, Senhor, por conveniência, andando muitas vezes, Senhor, por aquilo que era mais fácil. Em nome de Jesus, Senhor, nos perdoa, Senhor, em nome de Jesus. Olhos abertos e ouvidos atentos, Senhor, é que eu clamo a Ti pelos meus irmãos essa noite. Eles possam estar atentos à Tua voz, atentos ao Teu comando, que eles possam viver experiências mais profundas contigo, que eles possam provocar reações no céu de alegria, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós não queremos vai viver as mesmas coisas, nós queremos experimentar algo novo com o Senhor todos os dias. Vem sobre nós, Senhor. Traz uma sensibilidade maior da Tua presença sobre nós. Nós cremos que Tu és o Deus, o Senhor em nós, todos os dias. E que o nosso companheirismo, Senhor, possa ecoar nas nossas relações, Senhor. Entre os líderes, Senhor, que haja um companheirismo que expressa o mesmo companheirismo que nós temos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Que as nossas relações no corpo possam ser um eco daquilo que nós vivemos com o relacionamento contigo, Espírito Santo. Nós queremos andar unidos como um corpo, bem unido, por juntas e ligaduras que o Senhor gera. Que o Senhor gera. Nós não queremos mais andar como aqueles que só reagem, mas aqueles que estão dentro das circunstâncias, ativos. Porque nós cremos, Senhor, que o Senhor nos chamou pelo nome. O Senhor nos redimiu, e mesmo dentro de todas as circunstâncias, nós queremos perceber o Senhor e queremos ativamente nos mover na Tua direção, mesmo em meio ao vento, mesmo em meio às ondas do mar. Em nome de Jesus, nós queremos nos movimentar na direção do Teu Espírito, Senhor. Porque a paz que excede todo entendimento que vem de Ti é aquela que o mundo não dá, Senhor, que é baseada em circunstâncias. Mas nós queremos viver uma vida que confessa esperança e fé. Não é uma vida baseada em expectativas, mas em esperança e fé, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero Te agradecer, Senhor, por esse tempo, e porque até agora o Senhor não desistiu de nós. Espírito Santo, obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E nessa noite o Senhor nos dá mais uma chance de caminharmos contigo. Seja o Senhor da nossa vida, seja o centro da nossa vida. Nos ajuda a nos desenvolver, nos ajuda no aperfeiçoamento do corpo, nos ajuda, Senhor, a sermos a imagem do Seu Filho. Em nome de Jesus eu clamo a Ti.